Bom, você viu aí na sessão anterior, de número 6, que quando se fala da gente identificar a pessoa que não tem inteligência emocional, são características que nós não queremos adotar para a nossa vida, porque os prejuízos são muito grandes, né? Agora, na sessão 7, uma vez que a gente tem a consciência da necessidade da gente estudar, né? Aí a gente vai como que equipar nossa mente com novo conhecimento para poder desenvolver a inteligência emocional necessária e tão importante, exigida hoje no mercado de trabalho, né? Então as inúmeras responsabilidades, né, são cada vez maiores no ambiente de trabalho, a rapidez para você resolver problemas, as pressões, tanto internas como externas, têm afetado milhões de pessoas, milhões de trabalhadores ao redor do mundo. E isso provoca afastamentos, provoca demissões voluntárias, além de danos permanentes, pessoais e patrimoniais. Então é um problema crônico a falta de inteligência emocional. Olha só que sério isso, né? Portanto, a inteligência emocional é tão importante que é enquadrada em uma das inteligências essenciais para a manutenção do crescimento saudável das organizações no mundo todo. Então, estudar a inteligência emocional faz parte de um profissional que talvez aprenda a sua profissão, né? Estude um determinado tema e se qualifique para enfrentar as adversidades da vida, mas também a questão emocional pesa, mas pesa demais na formação de qualquer pessoa para poder enfrentar, né, os desafios da vida e também do trabalho. Sendo humano, aí volta de novo a questão da saúde, né? A saúde pública. Enfrentamos problemas relacionados ao emocional. Agora aqui um parênteses, né? Talvez você pense que não precise desse conhecimento. Porque você vai pensar assim, mas está tudo bem agora, né? Ou você use termos que é muito comum de pessoas que não têm conhecimento com relação à inteligência emocional. Isso aí é frescura, né? Isso aí é para os fracos, né? E a gente não pode e nem deve esquecer que em qualquer pessoa pode acontecer esse tipo de problema, em qualquer hora. E o número de pessoas nas empresas tem aumentado de modo exponencial por vários problemas emocionais, evidenciando a falta de inteligência emocional. Então, você quer ver um exemplo? Antigamente, quando a gente ouvia falar da depressão, né, por falta de conhecimento, não havia a devida habilidade para lidar com a questão, certo? Não tinha. A atitude também não era a das mais apropriadas com relação à depressão. Portanto, os resultados obtidos aqui para ajudar alguém com esse tipo de problema, às vezes também não era alcançado. Então, expressões, eu ouvi isso muito tempo, né, no passado, e até eu usei esse tipo de expressão, de que quem tinha esse tipo de problema, esse problema emocional, por falta de conhecimento, repito, por falta de conhecimento, a gente classificava a pessoa como preguiçosa, né, como desconectada também, sempre estava isolada, tal, né? Triste demais, uma pessoa muito desanimada, né? Muito triste, né? É uma pessoa que
não tem forças para nada, né? Então, essas características aqui que predominavam pela falta de conhecimento do problema em si, que era a depressão. E isso ocasionou muitos males, porque muitas pessoas que tinham esse tipo de problema, por não saber qual era o problema, se culpavam, né? Se isolavam mais ainda, eram pessoas de baixa autoestima, né? E sofriam muito por causa disso. Até discriminação, né? Porque ela era classificada de uma forma justamente para rebaixar a pessoa, né? Não para ajudar a pessoa. Então, hoje em dia a depressão é algo muito comum mesmo. E ela explodiu depois da pandemia. Por quê? Porque ser humano nenhum foi criado para viver isolado, para viver preso. E isso tem ocasionado aí grandes problemas emocionais. Aí o que acontece? O conhecimento aumentou com relação ao tema, porque passou a ser um problema crônico, passou a ser pandêmico, né? O mundo todo sofrendo de um mal, e as pessoas começaram a estudar sobre isso. E foram desenvolvendo novas habilidades para o tratamento, as atitudes mudaram completamente. Ainda tem pessoas que são retrógradas aí, que não compreendem ainda, né? Mas os resultados têm sido muito positivos, porque aí tem aquela questão que a gente enfatiza: o conhecimento da inteligência emocional, mas, né, se for necessário um tratamento psicológico, né, mais um tratamento psiquiátrico, né, que aí vem toda a medicação e tudo mais. Quando tudo isso daqui é usado em prol do ser humano, em prol do profissional, ele se recupera, né? Ele tem a ajuda necessária para poder enfrentar uma doença crônica por falta de equilíbrio químico do cérebro. Está faltando química no cérebro, e isso ocasiona um distúrbio elétrico muito grande. E aí vem um monte de problema. Aí, o que acontece? Muitas pessoas que tinham a doença acabaram se afastando, né, do trabalho, né, porque não desenvolveu esse conhecimento necessário aí. Entendeu? Então, nós que temos a consciência, a autoconsciência e a consciência social, ou seja, se eu tenho depressão, eu tenho autoconsciência. Eu entendo esse meu problema. Então, se eu tenho um colaborador, se eu tenho um colega de trabalho que tem esse problema, eu tenho consciência social. Eu tenho consciência social. Eu entendo a dor dessa pessoa. Não sinto a dor dela, mas eu entendo. Então, por isso que é importante, né, a gente estudar a inteligência emocional. Porque não é só uma questão de conhecimento em si, que a gente talvez possa encher o nosso ego de que a gente compreende o que é a inteligência emocional. Não, a inteligência emocional é para autogestão, o autoconhecimento, e também para ajudar outros. E é interessante porque antes da pandemia, os problemas emocionais já representavam 15% dos problemas de saúde do mundo. Então, é a principal causa de afastamento no trabalho. Então, de novo, né, se tornou algo pandêmico, né? É uma pandemia, é como se fosse a Covid, só que ela é silenciosa, entendeu? E aí, se a gente não ser sensibilizado por esse conhecimento e estudar a inteligência emocional, a gente simplesmente não tem mais argumento, né? O argumento acaba aqui, né? Quando se fala da consciência, da autoconsciência, para poder ter um conhecimento tão importante para o nosso desenvolvimento e também para o desenvolvimento de outros.